estamos aqui, eu estou com o meu colega Ireneu Tamayo, professor aqui do UNB também, que está me dando uma ajuda para poder fazer essa gravação, a quem eu quero agradecer aqui. Então, obrigado, Ireneu. Por nada. Quero agradecer também ao professor Celso Sanches pelo convite, do grupo GEASUR, no Rio de Janeiro, quem está organizando esse curso de extensão de Educação Ambiental, Base Comunitária e Ecologia Política na América Latina. Bom, então assim, a ideia, para a gente conversar muito rapidamente, trazer como proposta de contribuição para esse curso, é a gente pensar em outros termos, outros parâmetros, ou quem sabe um outro modelo de educação ambiental. A ideia que eu queria que a gente pudesse debater é que tipo de subjetividades nós estamos provocando nos nossos educandos. Será que a educação ambiental ela está trabalhando as pessoas para elas virem com uma mentalidade mais subversiva ou mais subserviente? Será que a gente está ativando uma pedagogia da indignação com a educação ambiental ou a gente está apaziguando as pessoas? Então, assim, a gente a princípio vê caminhos muito diferentes. Pessoas conformadas, assujeitadas, passivas, ou pessoas mais contestadoras, mais subservientes, ali com o sangue nos olhos para poder mudar alguma coisa. Por que esse debate hoje talvez seja importante? Queria começar essa conversa lembrando que na semana passada, uma colega nossa do campo ambiental, a Samira Crespo, que é muito conhecida no Rio de Janeiro, enfim, já trabalhou muito com formação ambiental, tem uma boa militância, tem uma boa articulação política e tudo mais, mas ela postou no Facebook uma reportagem que foi muito interessante, que ela estava questionando um pouco o tom que se deu na Semana do Meio Ambiente no Brasil, agora na Semana do Meio Ambiente, É que no cômputo geral a gente percebe muito que teve um certo olhar que foi muito forte, e há muito tempo que não se via isso acontecer, talvez nunca tenha acontecido com essa força, o grito "nada a comemorar". Normalmente, Semana no Meio Ambiente é um momento que a gente comemora, que a gente celebra, que a gente tem ali um olhar de, enfim, estamos avançando, Mas nesse ano, ao contrário de toda uma história do passado, nada a comemorar foi um grito que prevaleceu, A gente pode dizer que em momentos passados, aí nos últimos anos, vozes dizendo que a gente não tem nada a comemorar na Semana do Ambiente apareceram. Mas nesse ano de 2019 ficou muito claro que a gente vê que foi unânime essa manifestação, nada a comemorar, porque afinal de contas o que a gente viu foi um movimento antiambiental, foi uma despolítica ambiental no governo Bolsonaro, que a gente está aí já nesses 6 meses com muita clareza de todo esse desmonte que está acontecendo. Então o grito "nada a comemorar", ele tem um simbolismo muito grande para a gente poder debater a subversão ou subserviência, são pessoas acomodadas ou incomodadas que a gente quer emergir no campo da educação ambiental como nossos educandos. A professora Samira Crespo, nessa reportagem que ela colocou, nessa matéria que ela colocou lá no Facebook, ela se disse muito angustiada com isso, porque é como se fossem os profetas do Apocalipse, sempre falando do medo, do mal, o problema e coisa e tal, e que a gente devia caminhar pela perspectiva oposta, de falar do amor, de construir, de dar os bons exemplos. E aí que eu acho que merece essa reflexão, porque talvez pensando freirianamente, pela pedagogia da indignação, há que se buscar exatamente esse equilíbrio entre uma pedagogia do amor e essa outra que coloca que a gente tem que combater, tem luta aí também junto, Cruza muito com essa ideia como um todo, a gente vê o que acontece lá na Suécia com aquela menina, acho que deve estar com uns 17 anos, a Greta Thunberg, que no final do ano passado, ela iniciou um movimento completamente inovador que a gente vê aparecer, que ela entendeu claramente, ela expressa isso em algumas falas, de que aquela velha fórmula da educação ambiental está esgotada.
aquela fórmula que diz cada um fazer a sua parte nos hábitos domésticos cotidianos ou no hábito do consumo, porque esse cada um fazendo a sua parte, no final das contas, uma pequena ação é uma grande ação, está esgotada. Então, a Greta Thunberg, ela não diz para a gente parar de fechar a torneira para economizar água, ou pensar num transporte público, ou evitar a emissão de CO2 e tudo mais. É fazer isso sim, mas também é fazer o enfrentamento político, é também se manifestar contra essa desordem como um todo. Ela está ativando esse mecanismo de uma subversão da ordem social, quando essa ordem social não está no bom caminho, ou pelo menos quando é uma ordem social, no caso brasileiro, que é altamente injusta, né? Então a Greta Thunberg, ela sinaliza muito isso, para essa outra direção, de uma despertar de uma apatia, que de repente a gente está imerso aí numa educação ambiental que conduz a gente muito para os bons exemplos. Eu tenho que saber, né? Eu tenho que ser um bom cidadão, um bom consumidor, eu tenho que dar os bons exemplos, mas eu não posso ficar ali falando mal do sistema, não posso fazer outras coisas que vão nesse sentido de um sujeito político, né? Uma outra coisa que eu acho muito interessante de lembrar, a minha filha, por exemplo, estuda numa escola, ensino fundamental, que um dos princípios é ensinar a dizer não gostei. Lá atrás, quando a gente colocou a minha filha lá na escola, ficava assim, bacana, interessante, coisa e tal, mas depois eu fui perceber que valoroso que é isso, né? De repente a criança está acostumada a dizer, olha, tem coisas que me ferem e eu tenho que ter essa capacidade de dizer eu não gostei, eu não quero, e fazer esse enfrentamento. Então é nesse sentido que eu acho que a gente hoje está vivendo no campo da educação ambiental uma encruzilhada que a gente precisa refletir muito. Qual o caminho que a gente vai construir essa sustentabilidade? Subversão ou subserviência? E esse é um tema muito atual, porque a gente está falando de um período histórico que a partir de agora a gente pode ter entrado num signo do antiecologismo, uma nova era que está aí. Porque afinal de contas, quando a gente olha para o passado, esse símbolo de Você está indo tão longe que eu estou me perdendo aqui. Nada a comemorar na Semana do Meio Ambiente, no caso brasileiro, é muito revelador de que a gente agora está vivendo um novo tempo e que a gente tem que interpretar isso para dentro do campo da educação ambiental, né? Então, quando Paulo Freire dizia lá na Pedagogia da Indignação que a gente tem que ter essa habilidade de combinar anúncio com a denúncia, é exatamente essa confluência, né? A gente não abrir mão de todo esse modelo que foi feito da educação ambiental, do cada um fazer a sua parte, mas chegou mais do que na hora da gente sair dessa prevalência da ação individual e trabalhar com a ação coletiva, ação pública, fazer esses enfrentamentos, cobrar da arena política e econômica esse eu não gostei e isso precisa mudar, não basta apenas dar os bons exemplos, né? Então eu acho que esse é um contexto que está lá no texto que foi encaminhado para os alunos do curso poderem acompanhar, que nós precisamos debater, a gente precisa repensar, remodelar esse caminho da educação ambiental que de alguma forma dialogue com esses tempos de retrocessos. Estamos passivos, estamos reagindo, mas talvez não à altura de fazer com que todos esses retrocessos ambientais sejam interrompidos. Então aparece uma marca de luta, de enfrentamento, de resistência, e que esse talvez seja esse novo modelo que uma educação ambiental, e aí a gente vai falar da educação ambiental crítica, ela tem tudo a ver com essa postura, precisa amadurecer. Mas antes de tudo é discutir esses caminhos mais de uma formação subjetiva, né? Quero pessoas subservientes, estamos produzindo sujeitos passivos, acomodados, ou pessoas com essa vertente mais revolucionária, mais rebelde. Eu acredito, inclusive, que a gente foi perdendo isso ao longo do tempo, né? Uma educação ambiental que foi meio que controlada, manipulada, e isso ficou no passado. Porque quando a gente olha o Tratado de Educação Ambiental, ele dá uma certa pista para isso, né? Fico aqui então, agradeço a oportunidade e espero que essa conversa renda bons frutos
boas reflexões e que a gente tenha a capacidade de mudar, amadurecer o nosso modelo de educação ambiental. Obrigado.